Você já ouviu falar sobre modos esquemáticos, o trabalho com partes, lados, cadeiras? Se você já ouviu falar sobre isso, você deve imaginar a importância clínica que trabalhar com modos esquemáticos tem. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre esse conceito e como ele pode ser aplicado dentro da prática clínica. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, eu me chamo Leonardo Weiner, eu sou psicólogo, mestre em psicologia, e nesse canal eu falo sobre psicologia, psicoterapia e como esses temas podem estar interferindo na tua vida. Se for legal, se gostar do conteúdo, não se esquece de se inscrever, curtir o vídeo e comentar e dividir com os teus amigos. Ainda, se tu gostar do conteúdo e quiser me seguir de alguma maneira e continuar essa conversa, te peço para me seguir no Instagram, @leonardo.weiner, onde eu comento ainda mais sobre esses temas e eu tenho um diálogo mais rápido com vocês e ainda costumo abrir bastante caixinhas de perguntas para poder estar falando sobre esses temas. Então vamos para o vídeo de hoje. O que são modos esquemáticos? Os modos esquemáticos eles foram desenvolvidos pelo Jeffrey Young e colaboradores na intenção de ajudar no tratamento clínico dos seus pacientes. O que o Young e esses colaboradores percebiam? Se a gente tem 18 esquemas iniciais adaptativos, muitos dos clientes que a gente trabalha em terapia do esquema vão ter transtornos de personalidade grave ou vão ter outros transtornos psiquiátricos e comorbidades graves que são de difícil tratamento. Consequentemente, muitos desses pacientes vão ter falhas em vários níveis do suprimento das suas necessidades emocionais básicas na sua infância e adolescência. Consequentemente, essas pessoas tinham muitos esquemas iniciais adaptativos, 10, 15, 16, até 18 esquemas. Consequentemente, trabalhar apenas esquema por esquema se tornava um processo muito longo e muito custoso e difícil muitas vezes para o psicoterapeuta, mas também para os pacientes. Dessa forma, o Young e seus colaboradores eles pensaram como é que a gente pode estar trabalhando de outra maneira com esses pacientes. E aí que surgiu também a ideia de modos esquemáticos. O modo esquemático ele pode ser caracterizado como estado predominante que a pessoa vai estar em um determinado momento. Esse modo, essa forma que a pessoa vai estar em um determinado momento vai incluir sentimentos, reações de coping, tanto adaptativas quanto desadaptativas, esquemas iniciais desadaptativos, pensamentos, sentimentos. Então é um grande agrupamento de questões que a gente vem falando, que são abordadas em terapia, como pensamentos, os esquemas, mas que vão estar aparecendo ali de uma forma determinada. Então vamos imaginar, e eu dou muito esse exemplo para os meus pacientes, vamos imaginar que tu está em casa e tu tem um filho, tu está lá trabalhando de home office, fazendo planilhas no Excel. Ali tu está no modo trabalhador. Nesse modo trabalhador, tu vai ter crenças, pensamentos sobre como tu deve estar trabalhando, sobre como tu deve agir. Mas do nada tu recebe um interfone do porteiro do prédio e diz: Léo, o Pedrinho, seu filho, acabou de cair e machucou o olho, ele está sangrando. Na hora, eu mudo de modo. Eu saio desse modo de Léo, trabalhador, e eu entro no modo pai. Nesse modo pai eu tenho crenças e formas de agir diferente. Então o meu estado predominante mudou e eu entro nesse lado de pai. E eu desço correndo, largo o que eu estou fazendo para ir dar atenção ao meu filho. A gente pode pensar, e isso é discutido dentro da literatura de terapia do esquema, que a gente pode ver os modos esquemáticos como estados emocionais, enquanto a gente vê os esquemas iniciais desadaptativos como questões mais de traço, como se fossem traços e o que estruturaria a nossa personalidade. Os modos eles vão estar muito mais relacionados a como eu estou me relacionando e como eu estou vivenciando aquele determinado momento, porque eu vou ter uma ativação de vários esquemas, várias crenças, do que necessariamente uma estrutura de personalidade, que na verdade a estrutura de personalidade a gente vai ver que ela é desenvolvida pelos esquemas iniciais adaptativos e desadaptativos. A gente entendeu um pouquinho sobre o que são os modos esquemáticos. Mas quais são os modos esquemáticos que a gente trabalha dentro da terapia do esquema? A gente vai ter 4 grandes divisões de modos esquemáticos. Os modos crianças, os modos de coping, os modos de vozes internalizados e os modos saudáveis. Os modos crianças são respostas inatas para as nossas necessidades emocionais básicas não atendidas. A gente vai ter o modo criança vulnerável, criança zangada, criança impulsiva, principalmente. Como assim respostas emocionais inatas para as minhas necessidades não supridas? Vamos imaginar que eu estou numa seguinte situação. Minha namorada não me responde no WhatsApp. Eu sinto que ela não está dando
atenção para mim e a minha necessidade de vínculo seguro não é atendida. Consequentemente, eu fico zangado. Que droga! Que ela não me responde, ela tem que me responder. Uma resposta similar ao que de uma criança zangada, que poderia reagir. Se a gente vai para os shopping centers, supermercados, a gente acaba vendo, às vezes, essas expressões. Mas é uma resposta emocional que eu estou buscando uma necessidade emocional básica. Então, se ela me responde, ou se alguém me diz, não, ela teve um incidente, alguma coisa, um acidente, não conseguiu te responder, provavelmente isso me acalmaria. Da mesma forma, a gente vai ter a criança vulnerável, que vai ter respostas mais disfóricas, ansiosas, e a criança impulsiva, que vai estar agindo de uma maneira mais impulsiva, pensando muito mais no seu prazer e muito mais no imediatismo. Daí, nós vamos para os modos de coping. Os modos de coping, eles podem ser divididos em 3 subgrupos: resignação, evitação e hipercompensação, que conversa muito com luta, fuga e congelamento. Os modos de coping são respostas comportamentais que nós vamos ter para lidar quando tem essa superativação dos modos crianças ou desses esquemas. Ou seja, eu estou com muita dor porque a minha necessidade emocional básica não foi atendida. Essa dor emocional, obviamente, é o que a gente está falando aqui. Então, o modo de coping, ele entra para abafar, para a gente não sentir essa dor emocional. E eu posso fazer isso tanto me resignando, hipercompensando ou evitando. Um exemplo que eu dou para os meus pacientes, eu trago aqui para vocês, é: imaginem um jantar, onde a gente tem trigêmeos, o João, o José e o Roberto, e tem os pais desses meninos. Os pais, eles estão no jantar ali, comendo espaguete, e por algum motivo os pais começam a brigar. E começam a discutir de uma forma muito intensa. O João, ele tem uma estratégia de coping mais resignada. Então, o que o João faz? Ele fica comendo o espaguete e vai dizendo: a vida é assim, não tenho o que fazer. E ele faz isso de uma maneira para evitar que esses pais eles possam brigar com ele, que possam ir para cima dele. Então, ele se resigna para que não haja esse trauma adicional a ele. Já o João ele tem um comportamento diferente. O João, ele evita. Então, o João, ele come o mais rápido possível, vai pro quarto dele, coloca aqueles fones com abafador de som e fica lá, com a música altona no mundo dele. Ele evita essa situação para não ficar em contato com essa dor de ver os pais brigando e não se sentir num ambiente talvez seguro. Já o Roberto ele tem uma postura bem diferente, ele tem uma postura de luta, de hipercompensação. Então o Roberto, ele vê os pais brigando, ele pega o prato, quebra o prato na mesa e vai para cima dos pais, porque ao brigar com os pais, ele não fica tão exposto a essa vulnerabilidade. As estratégias de coping, e eu acho que é importante a gente falar, esses modos de coping, eles não são ruins a todo custo. Eles, na verdade, em um determinado momento da nossa vida, eles tiveram uma função importante. Eles tiveram uma função de nos proteger em um ambiente, em um contexto que era disfuncional. Contudo, com o passar do tempo, o que a gente percebe é que essas estratégias elas vão se mantendo. Só que se o ambiente muda e a estratégia se mantém, o que a gente pode deduzir? A gente pode deduzir que talvez isso não vai ser adaptativo. Vamos imaginar que eu sempre grito para comer sorvete. Talvez na minha casa, quando eu era criança, isso fazia sentido. Mas se eu faço isso numa sorveteria, será que as pessoas não iam me olhar meio estranho? É um exemplo bobinho, mas serve para a gente entender a questão de diferentes contextos. Os modos de coping em um determinado momento, eles nos ajudaram, mas com o passar do tempo, e se não teve nenhuma flexibilização, eles podem ser disfuncionais. A gente vai daí para os modos de vozes internalizados. Os modos de vozes internalizados, que no início da concepção teórica eram chamados de vozes de pais internalizados. Por que a gente diz vozes? Porque a gente sabe que não são necessariamente apenas pais que vão ter essas internalizações, mas professores, colegas, pares também podem ter esse espaço. Essas vozes internalizadas são baseadas em pensamentos e são cognições que são, na maior parte das vezes, direcionadas ao indivíduo com conteúdo negativo, de crítica, de punição ou de indução de culpa. Pode ser direcionado aos outros? Sim, mas na grande maioria das vezes é direcionado ao indivíduo. Então vamos imaginar que eu estou aqui falando para vocês e eu erro o vídeo a 4ª vez. Não que isso não tenha acontecido. E daí vem um pensamento para mim: nossa, Léo, tu é um idiota. Tu tem que fazer isso de uma vez só. Faz de uma vez. Isso é uma voz internalizada crítica demandante que tem um alto padrão ali porque eu devo fazer. E talvez alguns de vocês devem pensar: tá, mas isso faz com que eu faça mais, com que eu prospere. Calma lá. Eu digo muito para os meus pacientes e eu digo para vocês: existe uma diferença gigantesca entre ter crítica e ser crítico. Ter crítica é poder avaliar a situação e tomar uma decisão que faça sentido em relação aos nossos valores e o que a gente realmente deseja. Ser crítico é simplesmente apontar o que não tá bom e apontar e machucar em relação a isso. A gente tem vários estudos dentro da literatura que mostram que feedbacks corretivos ajudam na melhora do desempenho, enquanto feedbacks que são focados em crítica
pioram o desempenho. Outro exemplo que eu dou para os meus pacientes em relação a isso é imaginar um estádio de futebol. Imaginem um estádio de futebol. Se vocês já foram, provavelmente vocês devem ter se deparado com a situação que mesmo antes do jogo, existem alguns torcedores que já estão xingando o jogador. Mas no final das contas, quem é que faz o gol? Quem é que cruza a bola? É o jogador. E vamos imaginar, tá xingando. Daí o cara faz o gol. O que esse torcedor normalmente faz? Ele comemora e diz, nunca critiquei. Eu criticar ele? Não, jamais. E é isso que essas vozes internalizadas, elas fazem. Elas ficam machucando. Mas quando a gente consegue ter uma resposta diferente ou que se sobressaia isso, ela pode ou apontar o que faltou, o que poderia ter sido melhor, de uma forma crítica, punitiva, ou tipo, não é nada mais do que a tua obrigação. E a gente também vai ter os modos saudáveis, que a gente vai dividir entre criança feliz e adulto saudável. O modo criança feliz é esse lado nosso alegre, espontâneo, que vai aparecer quando as nossas necessidades emocionais básicas forem atendidas. Enquanto o adulto saudável é esse modo mais integrativo, que consegue entender quais são as minhas necessidades e consegue buscá-las de maneira adaptativa no contexto que a gente está. Então vamos imaginar que, de alguma maneira, eu fiquei com a minha criança vulnerável ativada, eu fiquei muito triste, eu me senti abandonado. Pode vir esse meu lado saudável e lidar com esse lado criança falando, ei, tá tudo bem, eu sei que tu tá te sentindo abandonado, mas não existe evidência que comprova que tu vai ser abandonado. Por mais que tu esteja se sentindo assim e tá tudo bem, tu te sente assim, a gente pode ligar pro fulano, pra ciclano, pra beltrano, que eles podem também mostrar como a gente é importante. Então o adulto saudável ele vai ter esse papel de poder cuidar do modo criança, negociar também com o modo de coping e combater essa voz internalizada. Que esses são os nossos objetivos terapêuticos com esses modos. Modos criança a gente quer acolher, validar, proteger. A gente vai primeiro, obviamente, validar a expressão emocional que vem nesses modos criança, mas podendo buscar de alguma maneira mais adaptativa, daí pensando no adulto saudável, para buscar essa necessidade emocional básica. Os modos de coping a gente vai querer negociar, transpor, a gente vai querer passar por esses modos de coping para tentar outras estratégias de coping mais adaptativas com o contexto atual do indivíduo. As vozes internalizadas elas não possuem grande função adaptativa, então a gente vai querer combater essas vozes para diminuir ao máximo a valência e a intensidade disso. E isso não quer dizer que a gente vai apagar elas, a gente não vai. Elas vão continuar com a gente. Mas é como se a gente tivesse o controle mágico do clique e a gente diminuísse o volume. E diminuindo o volume a gente consegue lidar de forma diferente. E os modos saudáveis a gente quer fomentar e fortalecer. A gente também vai ter alguns estudos e por que a gente trabalha com os modos? A gente vai ver que com pacientes com grandes dificuldades e com transtornos psiquiátricos mais graves, quando a gente começa a trabalhar com o conceito de partes, de modos, então tem uma parte tua que age dessa forma, uma parte tua que age dessa e dessa, dividindo isso, o paciente começa a fazer um processo mais ego-distônico, ou seja, ele divide e não fica internalizando e personalizando todo o processo como eu sou uma pessoa errada, eu sou uma pessoa doente, eu sou uma pessoa louca. Não, existem partes de mim que não estão sendo tão funcionais aqui, mas eu posso fomentar essas outras partes mais saudáveis e lidar com essas outras partes de uma maneira mais adaptativa. Quando a gente faz isso, muitas vezes isso acalma e tranquiliza os nossos pacientes. Porque se tu entrar na internet e pesquisar determinados transtornos psiquiátricos, muitas vezes existe uma psicofobia muito grande sobre esses transtornos e, consequentemente, esses pacientes podem começar a se sentir muito criticados, muito invalidados com o que está acontecendo. Então, assim, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se tu ainda ficou com alguma dúvida sobre modos esquemáticos, eu sei, é um vídeo curto e um conceito mega complexo. Eu vou estar mais do que feliz em estar conversando aqui com vocês. Eu posso até chamar um outro colega, a gente ter um bate-papo maior sobre modos esquemáticos. Comenta a tua dúvida. Eu vou adorar responder para vocês até num próximo vídeo. E se tu gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, dar o joinha, comentar. Espero você no próximo vídeo. Até lá!